Olá a todos, muito obrigado pela vossa participação nesta rúbrica 15 minutos à Porto, um quarto de hora chega. Para nós é muito importante ouvir as vossas perguntas, ouvir as vossas opiniões e, portanto, agradecemos mesmo muito a todos que contribuíram para isto. Como tivemos muitas perguntas, optamos por as organizar em 5 grandes temas, onde vamos procurar responder a todas as questões que nos colocaram. No fim, guardamos espaço para tentar responder aqui a mais 2 ou 3 perguntas mais leves, mas que também nos foram feitas. Uma das questões que muita gente, mas mesmo muita gente colocou, tem a ver com as torres que o Executivo do Rui Moreira quer licenciar em fim de mandato na zona da Praça do Império. Sobre este tema, o Chega já fez há mais de um mês 2 perguntas concretas à Câmara do Porto. E a Câmara do Porto respondeu-nos num extenso e-mail, não assinado, o que me causou alguma perplexidade, porque dá a ideia de que tem medo das suas próprias respostas. Mas nesse e-mail, curiosamente, também não responderam a nenhuma das questões que decidimos colocar. E as perguntas também não eram assim tão difíceis. As perguntas eram simples. Numa, pedia-se que se apresentassem os cálculos da capacidade construtiva daquelas parcelas. E na outra, de uma forma muito simples, pedia-se a identificação dos 4 maiores proprietários dos terrenos comprados naquela zona. E pedíamos esta identificação dos proprietários antes das alterações produzidas pelo Executivo do Rui Moreira. Mas, como digo, fizemos as perguntas, mas a Câmara não esclareceu nenhuma das questões no seu extenso e-mail sem assinatura. E a partir daqui já não é preciso dizer quase mais nada. Uma coisa é certa: se vocês nos escolherem como próximo Presidente da Câmara do Porto, a primeira coisa que farei é cancelar todos os procedimentos referentes àquele processo e tornar públicos todos os documentos internos, nomeadamente os que são relativos aos proprietários, as transações e os valores implicados nestes loteamentos. A via Nuno Álvares não é uma via qualquer. Se fosse executada da forma como Rui Rio a deixou projetada, seria a avenida mais larga da cidade, com transporte público, meios suaves, árvores e ciclovias, e também com calibre para um escoamento do trânsito automóvel. E essas valências eram muito importantes, pois aquele eixo, que é um eixo histórico da cidade, que há tantos anos se fala, permitiria transformar aquela via numa alternativa à circulação na zona da Foz Histórica e nas avenidas atlânticas. E isso era fundamental para a vivência daquela zona. Para quem vive na Foz, mas para quem também visita a Foz, para quem lá tem que estacionar, para quem lá tem os seus negócios. Uma coisa é certa: o que foi feito sobre este assunto, iludindo até a Assembleia Municipal, que nunca votou o projeto em si, mas apenas uma moção em que o Grupo Municipal de Rui Moreira se congratulava pelo avanço do projeto, tem de ser investigado a fundo. Eu já disse aqui o que faria se for eleito Presidente. Mas deixo uma garantia: se o Chega não ganhar estas eleições, mas nos confiarem a força suficiente no Executivo, vamos pedir de imediato uma comissão de inquérito e vamos querer saber tudo. Alguém tem de defender a cidade deste projeto. E, pelos vistos, até ao momento, só o Chega está interessado em fazer este trabalho. Outra das questões que nos foi colocada de várias formas tem a ver com a VCI. E aí há muita gente preocupada, e bem, sobretudo com o troço entre o Dragão e Bessa Leite. Porque, de facto, esse trajeto é um verdadeiro inferno diariamente para a vida das pessoas. Mas, curiosamente, segundo as infraestruturas de Portugal, não é o pior. O pior é mesmo entre a Ponte do Freixo e o mercado abastecedor. O que eu acho é que é mau em todo o lado. O que eu acho, assim como toda a gente que faça aquele percurso, é que é mau em todo o lado. A VCI tem que deixar de ser, a VCI não pode ser uma autoestrada de ligação entre o norte e o sul do país. Nós não temos que ter aqui, na nossa cidade, carros que querem fazer um percurso sul-norte ou norte-sul, a atravessar a VCI, a todos os dias nos congestionarem o trânsito. Não pode servir o Porto de Leixões e o aeroporto, onde há grandes terminais de contentores, como passagem para o centro litoral, como agora acontece. E porquê é que isto acontece? Será que existem alternativas? Existem, claro que sim. A CREP, que é a Circular Regional Exterior do Porto, foi construída exatamente para isso.
E por isso, naturalmente, que eu simpatizo muito com a ideia de muita gente refere, de retirar o trânsito de pesados e de mercadorias de passagem da VCI. Isso era essencial, iria aliviar em muito o que é a circulação diária da cidade. Só que nós só podemos filtrar o trânsito de mercadorias e o trânsito de passagem se o pudermos fazer. É tão simples como isso. E, portanto, como é que nós vamos proibir o trânsito de pesados, o trânsito de mercadorias na VCI, se mantivermos o mercado abastecedor na mesma localização? Como é que o podemos fazer? Portanto, era uma pergunta que eu agora também gostava de fazer. Não podemos. É simples. E, portanto, nós temos que ser muito objetivos. Nós temos que ser muito concretos. Nós temos que ser muito sérios nas propostas que fazemos. E aqui nós estamos abertos a um conjunto de soluções. Estamos abertos a muitas das soluções que a Universidade do Porto já desenhou para a VCI. Muitas delas são mesmo muito interessantes e podemos e devemos estudá-las a todas. O que não podemos querer é que em qualquer dessas soluções funcione sem primeiro resolver o mercado abastecedor, que recebe mais de 1.500 veículos de mercadorias por dia. Como entra e sai, são 3.000 viagens. É simples. Lisboa, há uns anos, deslocalizou o mar no mercado abastecedor para fora do perímetro da cidade. E o Porto, nós, precisamos de fazer o mesmo. E isto é simples. O mercado abastecedor tem a Câmara como acionista. A Câmara pode e deve transferi-lo e modernizá-lo para juntar à CREP e, com isto, retirar milhares de veículos da VCI. São 27 toneladas de CO2 por dia. Isto, para perceberem, é o equivalente a 15 voos de avião entre Porto e Nova Iorque. E isto, além de todas estas vantagens, iria permitir ao Executivo e às autoridades nacionais a liberdade de controlar o resto de trânsito de passagem pela VCI. Uma outra questão que nos foi enviada e que eu agradeço muito tem a ver com um tema que é circunvalação. Várias pessoas falaram sobre ele, mas houve uma pessoa que fez a seguinte pergunta. O que defende quanto à requalificação da circunvalação, que tem sido tratada como as traseiras das duas cidades, do Porto e Matosinhos, e onde se penduram infraestruturas como o Hospital de São João, Polo Universitário, estádio, habitação, zonas comerciais, etc. E tem toda a razão em colocar aqui esta questão. Só que não é só as traseiras do Porto e Matosinhos, são também as traseiras de Maia e de Gondomar, que têm igualmente contacto com esta via. O que eu posso dizer sobre isto é que em 2017, mais uma vez, em véspera de eleições, esses 4 municípios e a área metropolitana do Porto apresentaram um projeto para a circunvalação. Reforço, em época de eleições. Era um projeto muito bonito, uma coisa com muitas árvores, um elétrico na zona central, mas o que é que fizeram nos anos seguintes? 2 presidentes da Câmara do Partido Socialista, um presidente da Câmara do PSD e um independente, neste caso, Rui Moreira. O que é que fizeram? Zero. Nem uma pedra, nem um prego neste projeto. 8 anos, zero execução. Mas pior, se formos ali a Campanhã e acedemos à circunvalação vindo do Dragão, ali junto à estação de Contumil, vamos verificar que se demora hoje 2 ou 3 vezes mais do que se demorava há 2 ou 3 anos. E porquê? Porquê? É simples. Porque a Câmara do Porto andou a semear semáforos sem sentido na circunvalação. E qualquer pessoa que passe lá sabe isto. Andou a semear semáforos sem sentido. Então, em vez de executar o plano, um programa que tinha sido apresentado com tanta pouca circunstância, em conjunto com as cidades vizinhas em 2017, em vez de executar esse plano, o que decidiu foi fazer o contrário. Foi não fazer o que tinha prometido e o que tinha projetado e foi complicar a vida das pessoas com má programação e más decisões. Toma lá semáforo. E porquê é que isto acontece? Porque no sítio onde antigamente estava a fábrica do cobre, em vez de ter sido licenciado para habitação, se ter lançado ali um grande projeto de reabilitação da zona de Campanhã, o que seria uma grande oportunidade, a Câmara decidiu licenciar aquilo para armazéns de comida para gato low cost, para outlets de eletrodomésticos e para mais um hipermercado. E, portanto,
pior não ter feito nada, pior do que não ter cumprido o que prometeu, a Câmara fez o contrário. E pôs os semáforos para complicar a vida das pessoas e decidiu hipotecar completamente aquela zona, tornando-a numa zona suburbana de serviços low cost. E, portanto, o que é que nós vamos fazer sobre a circunvalação? Nós, tendo a confiança dos portuenses, vamos liderar o processo de transformação da circunvalação numa grande circular urbana. Queremos que seja arborizada e moderna e que possa, com o tempo, transformar-se numa avenida e não numa estrada. Precisamos de fazer também, mas para isto temos que ser exigentes e precisamos de fazer com que o Estado e os nossos vizinhos, pois a circunvalação não é só do Porto, mas que se queiram juntar a isto connosco. E temos a certeza que o vamos conseguir, porque vamos criar um projeto para executar e que sirva melhor os portuenses, mas também as cidades vizinhas. Temos aqui também uma pergunta sobre a ideologia de género nas escolas. Foi um tema que várias pessoas nos fizeram chegar e que querem saber se vamos retirar a ideologia de género das escolas do Porto. Ora, como nós todos sabemos, as câmaras municipais têm muito poucas competências em matérias curriculares nas escolas. Não escolhem ou colocam professores, não definem os programas de disciplinas curriculares, ou não podem interferir naquilo que são os programas nacionais. Não podem, não é a competência da Câmara. Por isso temos pouca margem. Mas, mesmo naquelas matérias em que as competências do Presidente da Câmara são limitadas, a minha visão é que devemos, nessa altura, levantar a voz. O Presidente da Câmara não pode ser uma pessoa qualquer que se limita ao politicamente correto, fica preso a comentários de televisão. Tem que ser alguém que represente os portuenses e defenda o estilo de vida, as tradições, a cultura e a forma de estar no Porto. E quando o Estado não lhe dá o poder para mais e estão em casa estes valores, o Presidente da Câmara deve falar alto e deve se impor. É por isso que elegemos um Presidente da Câmara. É por isso que elegemos uma pessoa que fale por nós. E nesta matéria, como em muitas outras, é isto que nós vamos fazer. E isto só é possível fazer com a independência e com um espírito combativo, que é típico do portuense, mas que nos últimos anos tem parecido muito adormecido. Agora também uma coisa vos quero dizer. Parece que, muito por pressão do Chega, o atual governo já está, embora muito timidamente, a fazer alguma coisa sobre esta matéria. E isso é importante. E é a prova de que o Chega, mesmo não estando no poder, consegue influenciar diretamente a vida das pessoas. Sobre mim isto é simples. Eu defendo os valores da família, da convivência e da educação saudável dos nossos filhos. Não tenho nada contra as orientações sexuais de ninguém. Respeito muito, não são questionáveis sequer, mas sou frontalmente contra, sou mesmo frontalmente contra quem precocemente quer que se sujeitem crianças a temas que cabem em primeiro lugar à família tratar. Resumindo, com as competências que existem hoje no município, podemos fazer pouco diretamente sobre este tema. Mas, uma coisa vos garanto, o Porto e o Presidente da Câmara do Porto, com o Chega no poder, terá de ter uma posição firme sobre várias matérias. E esta é, sem dúvida, uma delas. Já estamos aqui a chegar ao fim. Tínhamos aqui ainda mais algumas perguntas por responder. Vamos responder no próximo vídeo. Vamos procurar responder a todos durante este tempo. Mas deixo aqui uma última resposta que tem a ver com que livro recomendaria. Isto para mim não é fácil, porque eu gosto muito de livros, ando sempre com muitos livros atrás, mas vou-vos recomendar um livro que foi lançado recentemente, que é um livro que foi coordenado pela Teresa Nogueira Pinto e por mim, que junta um conjunto de autores e onde fazemos aqui uma análise a um tema, o livro chama-se O Boco Fizemos, está à venda em vários pontos do país, e é um livro muito interessante, com autores muito interessantes que abordam temas de uma forma muito direta e sem medos nem nenhum tipo de censuras. Aconselho-vos a ler. Mais uma vez, muito obrigado por terem participado, muito obrigado por todos os contributos, todas as perguntas que nos fizeram. É para nós muito importante esse vosso feedback, essa vossa participação. Queremos construir uma cidade de todos, uma cidade para todos, e para isso precisamos de vos ouvir, precisamos de conhecer o que preocupa os portuenses. É para isso que aqui estamos, para servir os portuenses.
Por isso continuem connosco, continuem a participar nesta rúbrica, continuem a participar e a fazer parte dos 15 minutos à Porto. Muito obrigado.